A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que, apesar de estudos indicarem que a Ômicron causa uma Covid mais leve, a doença não é um resfriado comum. O gerente de incidentes da OMS, Abdi Mahmoud, alertou: onde quer que a Ômicron chegue, é questão de semanas para ela se tornar dominante. Ele deu o exemplo da Dinamarca, um dos países com a maior concentração de casos do mundo. Lá, a variante Alfa levou cerca de 2 semanas para dobrar o número de casos. A Ômicron fez isso em apenas 2 dias. E frisou: mesmo com olhar histórico na literatura, nunca vimos um vírus tão transmissível num surto. Abdi Mahmoud destacou que estão surgindo mais e mais estudos indicando que a Ômicron afeta especialmente a parte superior do aparelho respiratório, provocando sintomas mais leves, ao contrário de variantes anteriores, que afetavam os pulmões e provocavam pneumonias severas. O gerente de incidentes da OMS disse que essa pode ser uma boa notícia, mas precisamos de mais estudos para comprovar isso. A certeza até aqui é a da importância da vacinação. Temos um bom número de estudos reforçando o que vimos da África do Sul, que a vacina protege contra hospitalizações, doenças graves e morte. E é para isso que elas foram desenvolvidas, ressaltou. Nas palavras dele, o desafio é fazer a vacinação alcançar as populações vulneráveis. A principal epidemiologista aqui da Organização Mundial da Saúde reforçou com todas as letras: a Ômicron não é um resfriado comum. Numa rede social, Maria Van Kerkhove postou que, embora alguns relatórios indiquem um risco reduzido de hospitalização pela Ômicron em comparação com a Delta, ainda há muitas pessoas contaminadas, doentes e morrendo. A líder técnica da OMS também escreveu que casos de infecção por coronavírus e influenza podem ser e têm sido registrados na pandemia. Van Kerkhove avisou que, com mais pessoas se misturando com o uso limitado das medidas sociais e de saúde pública, com os vírus da gripe e da Covid circulando ao mesmo tempo, vamos ver mais casos de dupla infecção. A maior preocupação causada pela Ômicron é o fato de ela ser capaz de contaminar tanta gente simultaneamente que mesmo um percentual baixo de doentes que venham a precisar de atendimento hospitalar pode acabar levando a estrutura de saúde ao colapso. E isso o mundo já viu na primeira onda da pandemia. Difícil falar em isolamento num momento de vacinação e algumas concessões. Difícil, mas necessário, dizem os médicos. É que atualmente a pandemia avança numa velocidade assustadora até para quem está na linha de frente desde o início da batalha, como a doutora Rosana Richman. Olha que a gente não tem pouca experiência com a Covid-19, mas eu nunca vi a explosão do número de casos que a gente está vendo, não só aqui no nosso dia a dia, mas no mundo inteiro. A circulação da variante Ômicron, facilitada pelos encontros de fim de ano, traz de volta uma preocupação que os médicos esperavam ter superado: a pressão sobre os hospitais. Eles têm visto a procura por atendimento aumentar semana após semana, dia após dia. E isso deixou em alerta sistemas de saúde em vários estados. Em São Paulo, a média de novas internações por Covid dobrou em um mês. Em Jundiaí, no interior do estado, tendas foram montadas para atender pacientes com sintomas respiratórios, tanto de Covid como da gripe influenza. O mesmo em Tatuí. No Tocantins e no Amapá, o aumento das hospitalizações por Covid em UTIs está perto de dobrar. E também houve alta significativa de casos graves do vírus em Sergipe. O virologista Flávio da Fonseca diz que as internações subindo significam manutenção da pandemia. Enquanto a gente não controlar a multiplicação, do vírus na população, ele vai continuar sendo pandêmico. A gente tentar limitar a multiplicação do vírus é benéfico nesse ponto, para a gente contribuir para que a pandemia possa realmente acelerar para um fim. O infectologista Marcelo Tsuka afirma que, apesar dos sintomas leves, a Ômicron infecta muito mais gente, inclusive os já vacinados, e faz as contas. A taxa de mortalidade pela Ômicron gira em torno de 1 para 1.000 casos. Se nós temos 100 mil casos, significa 100 óbitos. Se nós temos 1 milhão de casos, significa 1.000 óbitos. Ou seja, é um número muito exagerado.
É um número muito elevado. A gente, apesar de ser menos grave, nós temos que continuar tomando cuidado. Outros países do mundo bateram recordes de casos e internações e hospitalizações e serviços cheios novamente, e a chance de óbitos, com certeza, aumenta por conta disso. E por isso os especialistas são enfáticos. É preciso limitar a propagação do vírus, principalmente isolando as pessoas infectadas. Nós precisamos nos cuidar. Se nós temos contato com alguém, nós temos que manter o isolamento, nós temos que fazer o teste para ter certeza se temos ou não a infecção. Está doente ou está com qualquer sintoma, mesmo que seja mínimo, não vai expor as outras pessoas. 2, mantenha o uso da máscara em toda a situação em que você não consiga manter o distanciamento social, não tenha uma ventilação adequada. E 3, super importante, não deixe de fazer a vacina na hora que chegar a sua vez. É melhor a gente voltar um pouquinho atrás, voltar a nos proteger melhor e segurar um pouquinho. Porque o objetivo de todo mundo é finalizar, é findar essa pandemia. Mas para que isso aconteça, a gente precisa, contribuir. A Prefeitura do Rio cancelou o carnaval de rua pelo 2º ano seguido por causa do aumento nos casos de Covid. A decisão foi tomada em uma reunião de representantes de 400 blocos e de patrocinadores com a Prefeitura. Os bailes e os desfiles no Sambódromo estão mantidos.